Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente poder adorar Deus, louvar Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E o melhor de tudo é que nem o John Wesley falou, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, não é? E o nosso Deus é soberano. Ele está acima de todos os governos aqui da Terra, né? Tem muitas coisas erradas acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro, mas nosso Deus é soberano. Ele tem um plano perfeito para nós. Vamos cantar então essa música? Nosso Deus é soberano. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor. Nós confiamos, Senhor, em Ti, de todo o nosso coração, e adoramos em espírito e em verdade. Obrigada, Pai, porque Tu és a razão de nossas vidas, Senhor. Tu enviaste Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e Ele está vivo. Ressuscitou e nós temos a esperança de ressurreição também, Pai. E não só essa esperança, mas no dia a dia podemos contar contigo, Senhor, com a sua proteção, com a tua direção, e nós confiamos na tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando este culto, a pregação, esteja ungindo o pastor com o Espírito Santo. Que o Senhor nos encha, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada com poder. Te agradecemos por cada um que está aqui e também por que vai assistir pelo vídeo. Te agradecemos por aqueles também que não puderam estar aqui conosco, mas que o Senhor possa estar guardando eles de todo mal também. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como
como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com alegria, com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Cantar mais uma música, Poder para Salvar. Todos nós necessitamos de Deus para sermos restaurados, para sermos completos e sermos cheios da Tua presença e cheios de alegria. Vamos cantar então essa música. Vamos ler então a palavra de Deus, João 17, 15 a 21. Vamos ficar de pé e ler essa passagem.
João 17, 15 a 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 15 a 21. Vamos sentar? Vamos abrir em João 17, 15 a 21. Teve algum engano aí, né? Mas vamos abrir em João 17, 15 a 21. Vamos fazer essa. Beleza. Não é beleza. João 17, 15 a 21. Vou fazer essa leitura. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu enviei ao mundo. Em favor deles eu os santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da minha mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O tema da mensagem de hoje é oração de Jesus por nós. A gente vive um tempo muito difícil. A verdade está sendo distorcida, a injustiça está imperando, guerra, imoralidades e o mal espalhando, crescendo cada vez mais, né? E vemos também o orgulho, o egoísmo destruindo muitas vidas, não é? Então, não é tempo de a gente estar parando para pensar um pouco em oração e orar pelos filhos, família, amigos, pela igreja, pelo país, pelo mundo. No meio, Jesus também vivia no meio da confusão naquela época, né? No primeiro século, né? Então ele, 2000 anos atrás, também estava uma confusão, mas ele chegou, orou a Deus. Ele sempre tinha um momento a sós com o Pai. Tinha uma conversa íntima com o Pai. Eu perdi meu pai há 19 anos atrás. Eu sinto muita falta dele. Sempre pedia conselho para ele, conversava com ele coisas importantes, né? Nas decisões importantes. Mas graças a Deus agora ainda continuo com minha mãe, né? Ontem mesmo eu encontrei com minha mãe e graças a Deus que eu tenho isso, né? Mas como é gostoso a gente conversar com amigos. E Deus é o melhor amigo da gente, né? Mesmo conhecendo toda a nossa história, todos os nossos altos e baixos, todas as nossas podres, Ele continua nos amando e nós
temos ele como melhor amigo, né? Porque ele nos acolhe, né? Então, esse Jesus é um exemplo para nós de oração. Essa passagem de João 17 fala sobre a oração de Jesus, né? Então, a gente também deve colocar nossas vidas diante do Pai, nossos sonhos, nossas lutas, porque Ele se importa por cada um de nós, né? Ele se importa verdadeiramente por nós, né? Então, esse João 17 fala sobre a oração de Jesus, oração maravilhosa, e pessoal, com o Pai. O João deixou registrado na Bíblia sobre essa oração, né? E oração a favor dos discípulos e a favor também de cada um de nós, a favor do mundo. Ele fez essa oração sacerdotal aqui no João 17. Então, Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, todo o plano que o Pai tinha para com o mundo, ele cumpriu, e ele experimentou uma alegria no final, né, a vitória no final, e ele quer dar essa alegria também para cada um de nós. Nós fomos criados, então, para que nós possamos usufruir da mesma alegria também, né? Então, aqui no versículo 4, diz sobre a obra completa de Jesus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu todo o plano, o projeto que Deus tinha para restaurar toda a humanidade, né, que estava no pecado, estava caído, estava destruído. Jesus veio para restaurar toda a história da humanidade, né? Então, Jesus veio para transformar todas as situações de morte em vida, em esperança, né? Então, logo no início desse mundo, quando criou Adão e Eva, né, já houve assassinato, Caim matando Abel. Então, a gente vê a destruição, morte já desde o princípio. Versículo 3 diz o seguinte, versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, eis conhecer o Criador, conhecer a Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. A vida eterna não é conhecida pelos poderosos aqui da terra. Não é. Jesus mesmo disse: se dou graças ao Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, Deus se revelou às pessoas humildes. Claro que não não está errado ocupar posições assim de destaque, mas bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, Deus escolheu principalmente as pessoas mais humildes, e ele sempre andava, né, com as pessoas mais humildes, mas que estavam sedentos da tua palavra. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz Salomão, diz lá em Provérbios, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor, o que é? É o respeito.
sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente, o Senhor dos senhores, Ele é o que é o justo, que é o Criador de todas as coisas. Então, conhecer esse Deus, ser amigo desse Deus Criador, é a vida eterna, diz a palavra. Ser amigo de Deus, de Jesus, conhecer, isso é vida eterna, isso é vida. E versículo 3, diz isso: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, um dia eu recebi a Jesus, conheci a Jesus Cristo, e entreguei minha vida a Jesus. Isso é a coisa mais importante que nós temos: conhecer a Jesus, conhecer nosso Pai através de Jesus Cristo. Isso é a vida eterna, diz a sua palavra. E o versículo 8 e 9 diz assim: 8 e 9: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles se conheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, ele trouxe a palavra de Deus. Ele veio para revelar a nós a palavra de Deus. Então, ele veio se relacionar, conversar conosco. Deus, então, através de Jesus, então, nós podemos ter contato com o Pai, E então ele se revelou, Deus se revelou através do seu Filho. Então, a palavra viva de Deus, que é Jesus, ele veio se apresentar a nós, ligar a nós com o Pai através de Jesus, Então, quando Jesus veio aqui na Terra, a gente pôde ver quanta compaixão, quanta misericórdia, quanta dedicação. Ele andava com os leprosos, pecadores, Ele andava com os aleijados. Então, ele demonstrava alegria, porque ele estava sempre servindo a Deus. Essa alegria de cumprir a vontade de Deus, humildade, o interesse para com o próximo, isso que atraía a pessoa de Jesus. Jesus, então, por isso os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus, porque Jesus tinha algo diferente, Versículo 11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Protege-os. Então, ele orou. Então, Jesus orou para que os discípulos sejam protegidos. Enquanto ele estava no mundo, Jesus protegia. Agora, Jesus veio para junto do Pai e ele estava orando para que os discípulos sejam protegidos também, E no versículo 13 diz: e o levaram primeiramente a nada, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Que maravilhoso, Nesse mundo que tem muito fake news, muita mentira, a gente não sabe o que é verdade mais. Fala com tanta convicção, mas não é verdade. Santifica-os na verdade. A palavra de Deus é infalível, não muda nunca. Confiar na palavra. A palavra dos homens é falha. Fala uma coisa, depois não cumpre. Ou muda, Mas a palavra de Deus
E ela nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus que transforma as nossas vidas, não é? E só a palavra mesmo pode transformar. Nós temos cabeça dura, nós somos difíceis de ser mudados, mas somente pela tua palavra, a palavra de Deus viva, entrando na boa terra, então germina, dá frutos, né? Versículo 16 diz o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. 16, versículo 15: não rogo que tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, não peço que os tires do mundo. Esse mundo realmente está sujo, né? Tem muita sujeira, mas Jesus não pede que tire do mundo, né? E Paulo queria ir para o céu, porque tinha muita coisa, muitas lutas aqui, muitos problemas, mas o Paulo falou: é muito melhor ir lá no céu. Mas por outro lado, Paulo queria ser útil também aqui na terra, levando a sua palavra para as pessoas que não conheciam, fortalecendo os cristãos. E por isso que Paulo estava assim: queria ir para o céu, que é muito melhor, mas aqui na terra, para espalhar, para cumprir a sua missão aqui na terra. Então, aí a minha mãe também, 103 anos. Ontem eu fui visitar minha mãe. Eu creio que eu falo com meus irmãos, ela está preparada assim, faz tempo já para ir para o céu junto de Deus. Mas eu creio que ela está para orar por cada um dos filhos, familiares, amigos, pela igreja, não é? Então, essa missão que ela tem. Não peço, não rogo que tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O plano de Deus é perfeito para nós. Versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então, Jesus foi enviado pelo Pai para o mundo para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. E nós somos enviados por Jesus, para também cumprir essa missão de levar o Evangelho, levar o que é a palavra viva de Deus, e Jesus habitando em nós e levando essa palavra para que as pessoas sejam transformadas também, assim como nós. Versículo 20 e 21, Jesus orou pelos discípulos, mas também orou por nós, orou por cada um dos cristãos, aqui no João 17. Minha oração não é apenas por eles, versículo 20, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele orou por cada um de nós também, não é só para os discípulos, mas orou por todos os filhos de Deus, todos nós. E também aqui diz no finalzinho: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele orou também para todo mundo, mas também diz para que todos sejam um. Deus não é egoísta, Deus criou todas as coisas
para que todos possam usufruir das bênçãos de Deus. Não é só um povo, não é só o povo de Israel, ou Estados Unidos, ou Brasil, mas para todas as pessoas. Ele, para que todos sejam um. Ele quer que todos, e aqui no finalzinho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele quer que todos usufruem, todos sejam cheios de alegria. É para isso que nós somos criados, todos nós, né? Sejamos assim, tenhamos alegria completa, não é apenas uma alegria passageira, não, alegria transbordante. É isso que Jesus, para isso que Jesus veio aqui, né? Mas, infelizmente, a maioria não quer saber de Deus. A maioria quer viver a sua própria vida, quer o bem para si, né? Isso que as pessoas procuram, né? Meus pais sempre promoveram encontros para que a família se unisse. Meu pai e minha mãe sempre se alegrou quando a família se unia para alguma comemoração, né? E sempre estimulava a ir aos encontros, para que não disperse, né? Isso que meus pais sempre. E nosso Pai, né, celestial, deseja, né, através de Jesus Cristo diz, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. Olha que legal. Quando minha mãe orou por mim, né, para que eu aceitasse Jesus. E nós andamos juntos. Ela sempre fala, eu e você somos um. Que coisa gostosa. Minha mãe fala até hoje, nós somos um. E nós, na verdade, a igreja é isso. A gente está unido para que todos sejam um. Isso é igreja. Igreja é a gente andar em unidade, né? Tendo Jesus no centro e a gente caminhar junto, né? Então, esse é o objetivo. E aqui diz também, no versículo 21, no finalzinho, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, geração 79. Eu participei de um evento, geração 79. Né? Participou Billy Graham, grandes nomes aí, né, assim, pregadores. E aí eu participei, era novo ainda, geração 79. Né? E aí o tema era para que o mundo creia, as igrejas se unirem para que o mundo creia, né? Então, crer para que o mundo creia. Então, Jesus veio para trazer reconciliação com o Pai. Então, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai e a gente se unir com Ele, né? Junto, Jesus e Pai estão um, e a gente também se unir a Ele, a gente reconciliar, né, com o Pai. Verdadeira unidade temos só quando Jesus Cristo reina em nossos corações, né? Como é bom, como é gostoso a gente ter unidade, mesmo casado, né? Só com Jesus Cristo a gente pode andar junto, né? Alice, né? Se a gente não tiver Jesus no centro, a gente não pode andar junto, caminhar em comunhão. E assim como na igreja, como na família, na igreja, se a gente não tiver Jesus reinando nos corações, não vai ter unidade.
para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Né? E aí Deus derrama a sua bênção. Como diz na palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Deus derrama a bênção quando tem unidade no lar, na igreja. Deus derrama a sua bênção. Então, como é gostoso a gente restaurar relacionamentos quebrados. Nossa, como é gostoso, coisa deliciosa, né? É restaurar relacionamento com o próximo. É para isso que Jesus veio, não é? Então, nós falamos sobre 3 coisas. Primeiro, a obra completa que foi feita por Jesus. Segundo, Jesus orou pelos discípulos. Em terceiro lugar, Jesus orou por nós e pelo mundo. A obra completa de Jesus cumpriu todo o propósito do Pai, que era salvar nós. E a vida eterna consiste em quê? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E a oração de Jesus pelos discípulos. Jesus orou, ele orou para o relacionamento com o Pai, orou para que guardasse os discípulos, e para que eles tenham gozo completo em Jesus, não é? E para que guarde do mal e também seja santificado. Que coisa maravilhosa, né? Deus trabalhando em nós para nos santificar cada vez mais, né? A vida do cristão é sempre melhorando, né? A luz dos justos, a vereda dos justos é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então, e Jesus orou por nós e pelo mundo. Então, Ele estava orando por cada um de nós. Naquele momento, em João 17, 2000 anos atrás, orou por mim e por você. Orou para que todos venham a crer através da sua igreja, não é? A fim de que todos sejam um. Isso é só por Deus mesmo, né? A gente pode realmente ter essa unidade, né? Então, meus pais oraram por mim, mas meus pais, algumas pessoas, oraram por mim e eles foram representantes de Jesus para mim. Graças a Jesus que habitava no coração dos meus pais, então eu pude conhecer a Jesus. E nós também que temos a Jesus, nós temos uma missão. Assim como Deus mandou Jesus, Jesus nos manda para que a gente possa orar por aquelas pessoas que não conhecem a vida eterna, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a Deus. A gente tem esse privilégio, né? Quanta alegria para Jesus quando ele fez essa oração do Salmo do João 17, quando ele fez a oração e foi atendido. A maior alegria dele foi ver pessoas transformadas. A alegria de Jesus, ver o mundo, muitas pessoas buscando a Deus, sendo transformadas por Jesus, né? Pessoas que estavam no pecado, sendo restauradas, né? Quanta alegria de ser respondida a oração de Jesus. E quanta alegria nossa quando nós oramos por alguém, nós oramos por alguma coisa e Deus nos atende. Essa alegria de resposta das nossas orações. O próprio local aqui da igreja, né?
resposta de oração. Milagrosamente, Deus nos concedeu esse local, né? Isso é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não vale a pena. A minha mãe, né, eu já falei, sempre falo, a minha mãe está com 103 anos e a gente vê que ela está vivendo para a glória de Deus. Ela vai sempre estar feliz, cantando, buscando a Deus. Ontem mesmo louvei a Deus junto com ela. Ela pediu orações, ora por mim. Então, ela pedindo orações, o valor da oração. A oração transforma. A nossa oração, Deus responde, Deus acolhe. Ele se agrada quando nós oramos, conversamos com Ele, né? E tudo isso é como resposta da nossa oração, para glorificar o nome de Deus. Vamos cantar mais uma música, a última música. Com tudo que sou, em tuas mãos descansarei, né? A gente entregar nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele faça a sua obra através de nós, não é? Em tuas mãos descansarei, com tudo que sou. Vamos cantar essa música então. Descansarei meu coração, te entrego onde estás, me segure em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei por teu querer e o teu amor para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Te adoro, Deus, te adoro.
pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu amor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo isso. Deus, muito obrigado pela obra que o Senhor fez, obra completa na cruz. Obrigado porque todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Obrigado pela obra que transforma toda tristeza, toda morte, toda sujeira em bênçãos. Limpa-nos com a tua palavra. Oh Pai, se há alguma coisa errada em nossa vida, sonda-nos e transforma através da tua presença, Senhor. Santifica-nos, ó Pai, através da tua presença, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, essa falta de fé, falta de oração, Senhor. Queremos entregar, descansar em teus braços. Queremos que o Senhor aperfeiçoe cada vez mais as nossas vidas, para sermos cada vez mais unidos em torno de ti, Senhor. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficar de pé, cantar a última música, bênção, recebemos bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.